E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Sou o professor Tiago e nessa videoaula nós vamos corrigir as atividades referentes à semana 2 do PET 5 de Física do primeiro ano do ensino médio. Então vamos lá. Questão 1. O centro de gravidade de um corpo é o ponto em que o peso total do corpo se concentra. Considere uma porca de metal. Marque a alternativa que corresponde ao seu centro de gravidade. Letra A, no centro do furo. B, na lateral da porca. C, na parte superior da porca. D, na parte inferior da porca. Ou E, na borda interna da porca. Então, olha aí. Nós temos aí uma figura que ilustra aí uma porca. Então, considerando essa porca como sendo homogênea, então a gente sabe que todo o seu peso é distribuído igualmente para toda a sua parte. Então, por simetria, onde ficaria o centro de gravidade dessa porca? Então, a gente consegue ver que isso daí seria no centro do furo, alternativa A, certo? Número 2. Chiquinha Gonzaga, a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil, foi também excelente pianista. Embora um piano possua cordas, ele é classificado como um instrumento de percussão, já que cada corda é golpeada por um pequeno martelo. Individualmente, cada tecla é uma alavanca apoiada entre os extremos. Portanto, enquanto a pianista pressiona com o dedo um dos extremos da alavanca, o outro extremo exerce força sobre o mecanismo que aciona o pequeno martelo, como mostra a figura. Nós temos a figura aí, como funciona uma tecla, né? A gente tem aí o ponto de ação transferida pelo dedo, o ponto de apoio e o ponto de ação da ação transferida pelo martelo. Entre o ponto da ação do dedo até o apoio são 21 centímetros e entre o apoio e o ponto da ação transferida pelo martelo, 14 centímetros. Então vamos lá, considerando-se as dimensões indicadas na tecla representada na figura, ao se aplicar com o dedo uma força vertical de intensidade 2 newtons, transfere-se ao mecanismo do martelo uma força vertical voltada para cima de intensidade. Então vamos lá. Aí, de novo, a figurinha para facilitar a resolução do problema. E a primeira coisa que nós devemos fazer para resolver é colher os dados. Então, ele deu a força exercida pelo dedo, que é de 2 newtons, o braço do ponto da ação transferida pelo dedo até o apoio, que é de 21 centímetros, o braço entre o apoio e o ponto da ação transferida pelo martelo, que é de 14 centímetros, e a força exercida pelo martelo na corda, que é a que a gente quer saber. Então, igualando aí os dois momentos, a força do dedo vezes o braço aí da distância do dedo é igual à força do martelo vezes o braço do martelo. Força do dedo, como a gente já viu, 2 newtons. A distância, 21 centímetros. A força do martelo a gente não sabe, e o braço entre o apoio e o martelo, 14 centímetros. Nesse problema, a gente não fez a conversão de centímetro para metro, que todas as duas estão em centímetros. Então, a gente corta centímetro da esquerda com da direita, o que sobra? Força do martelo vezes 14, 14 força do martelo, que é igual a 2 vezes 21, 42 newtons. 14 está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, 42 dividido 14 é igual a 3 newtons, o que nos dá a alternativa C, certo? Questão 3. Ao suspender um dos lados de um piano, a força necessária é de 800 newtons. Utilizando uma alavanca de ferro de massa desprezível, uma pessoa poderia executar essa força. Então, olha aí, a gente tem aí o esqueminha aí dessa situação, né? Uma alavanca de ferro usada para suspender o piano. Então, letra A. Qual é o tipo de alavanca usada pela pessoa? Então, nós temos aí um apoio, a força resistente de um lado e a força potente na outra. Então, esse tipo de alavanca, como a gente já viu pela videoaula, então nós sabemos que é uma alavanca interfixa. Então, como é que era o esquema da alavanca interfixa que a gente viu lá na videoaula? Olha lá, nós temos o fulcro, o ponto de apoio lá entre as duas forças, a força potente de um lado, no qual você vai fazer uma força para baixo, e a força resistente do outro lado. Então, você fazendo a força potente para baixo, então você vai ter a força resistente para cima, certo? Então, essa alavanca é uma alavanca interfixa. Na letra B, suponha que a pessoa tenha usado um apoio a 40 centímetros dos pés do piano suspenso. Qual o valor da força aplicada do outro lado da alavanca a 1,30 m de distância do apoio? Então, o que a gente vai fazer é colher os dados. Força resistente, que é o peso do piano que a gente quer erguer, 800 newtons. O braço da força resistente, 40 centímetros, que equivale a 0,4 metros. A gente teve que converter para metro, porque a outra distância, que é o braço entre
da força potente, que é de 1,30 m, entre a força potente e o apoio 1,30 m, e a força potente, que é a força que a gente deve exercer para erguer o piano, que é o que a gente quer saber. Então a gente sabe, força potente vezes o braço da força potente é igual a força resistente vezes o braço da força resistente. Força potente não sabemos. O braço da força potente é a distância da força a ser aplicada até o ponto de apoio, que é 1,30 m, que é igual a força resistente, que é o peso do piano, 800 N, vezes o braço, que vai ser a distância entre o piano e o apoio, que é de 40 centímetros, ou 0,4. Metro à esquerda, metro à direita, corta. Então, o que sobrou? 800 vezes 0,4, 320 newtons. 1,3 está multiplicando, passa dividindo. Então, 320 dividido por 1,3, isso dá aproximadamente 246,15 newtons. Esse é o valor da força potente para erguer o piano. Na letra C, se a distância fosse maior, com 1,60 m, qual a força aplicada pela pessoa? Então, agora nós vamos aumentar o braço da força potente. Então, como é que vai ser? De novo, força resistente 800 N, não mudou. Assim como o braço, a força resistente, que continua de 40 centímetros ou 0,4 metros. Porém, o braço da força potente agora aumentou, não é mais 1,30, vai ser 1,60. E a força potente, quanto que vai ser? De novo, força potente vezes braço da força potente é igual a força resistente vezes o braço da força resistente. Força potente não sei, o braço agora é 1,6 metros e não 1,3, que é igual a força resistente 800 newtons vezes o braço da força resistente, que é 0,4 metros. 800 vezes 0,4, 320 newtons, dividido por 1,6. Então, nesse caso, o valor da força é de 200 newtons. Beleza, por quê? Se a gente aumentou o tamanho do braço, o comprimento da alavanca, então a gente diminui o valor da força a ser aplicada. Antes era 1,30, agora a gente passou para 1,60. A força que era de 246,15, agora vai ser de apenas 200 newtons, certo? Número 4. Querendo-se arrancar um prego com um martelo, conforme mostra a figura, qual das forças indicadas, todas elas de mesma intensidade, será mais eficiente? Então, nós temos o martelo aí, e nele aí representação de 5 forças, né? Todas elas com a mesma intensidade. Então, qual delas é a mais eficiente? A, B, C, D ou E? Então, a gente sabe que para ser mais eficiente, a força tem que ser perpendicular ao braço da alavanca. No caso, quem está fazendo o papel do braço da alavanca é o cabo do martelo. Então, a gente tem que pegar a força que é perpendicular ao braço do martelo. Lembrando que perpendicular é aquela que forma um ângulo de 90 graus. Então, nessa situação, nós temos aí duas opções, que é a A ou a C. Então, tanto a A quanto a C são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus com o martelo. Porém, se eu usar a letra A, a força A, eu não vou puxar o prego. Por quê? Se eu puxar o prego nessa direção, o meu momento vai ser no sentido anti-horário. Então, eu preciso fazer um momento aí no sentido horário para arrancar o prego. Então, nesse caso, fica sendo a alternativa C, que é perpendicular, e essa força aí vai ser a mais eficiente para retirar o prego. Certinho? Número 5. Uma pessoa mover a areia com auxílio de uma pá mantém a mão próxima ao corpo em uma posição fixa, como mostra a figura ao lado. Então, a gente tem aí a pessoa aí segurando uma pá, movendo a areia. Letra A. Identifique o tipo de alavanca usado nesse sistema. Então, qual que é o tipo de alavanca? De novo, como a gente viu pela videoaula, esse daí é um exemplo de alavanca interpotente. Por que ela é interpotente? O fulcro ou apoio dela está ali na mão direita do cara, né? Que para a gente olhando ali é a esquerda, né? A força potente que ele exerce para mover está na mão ali do meio, entre o apoio e a ponta da pá. E a força resistente é a areia que está ali na ponta da pá, certo? Então, isso daí é uma alavanca interpotente. Supondo que as mãos da pessoa sejam distanciadas 50 centímetros e a pá tenha 110 centímetros de comprimento, qual a força que a pessoa precisa aplicar na pá para levantar 10 kg de areia? Muito bem. Então, vamos escolher os dados. O tamanho do braço da força resistente é 110 centímetros, que é o comprimento total da pá. Braço da força potente, 50 centímetros. Por quê? Uma mão dele está na ponta e a outra está a uma distância de 50 centímetros. A força resistente vai ser o peso da areia. Mas quem que é o peso da areia? Vai ser a massa da areia vezes a gravidade. Massa da areia, 10 kg, gravidade, 10 metros segundo ao quadrado. 10 vezes 10, 100 newtons. E a força potente, que é a força que ele deve exercer, é o que a gente quer saber.
Novamente, igualando ali os dois momentos, força potente vezes braço da força potente é igual a força resistente vezes o braço da força resistente. Força potente, não sei. Tamanho do braço da força potente, 50 centímetros, que é igual a força resistente 100 newtons, vezes o braço resistente, que é 110 centímetros. Centímetro do lado, centímetro do outro, corta. 100 vezes 110 deu 11.000. 50 multiplicando, passa para lá, dividindo. 11.000 dividido por 50, 220 newtons. Então, 220 newtons é a força que a pessoa precisa aplicar na pá para levantar 10 kg de areia, certo? Questão 6. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais, e em seguida apoiaram-na sobre a base triangular, com o saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Qual o valor da massa da barra? Então, olha aí, a gente tem aí um esqueminha do que aconteceu. Um saco de arroz de 5 kg, dividido em 8 partes iguais, e ela ficou em equilíbrio aí na terceira marcação. Então, qual é o valor da massa da barra? Então, vamos pensar no seguinte. Quais são os dados que ele nos deu? Ele nos deu que a massa do arroz é 5 kg. Então, qual que vai ser o peso do arroz? Massa, 5 kg, vezes a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. 5 vezes 10, 50 newtons. Qual que é a distância do arroz ao ponto de apoio? A gente contar, a gente vai ter 3 marcações. Então, a distância do arroz vai ser 3, que são 3 marcações. Agora, qual que vai ser a distância da barra até o ponto de apoio? Presta atenção no seguinte. Como a gente quer calcular a massa da barra, então a gente vai usar o centro de massa da barra. Como essa barra de ferro é homogênea, então todo o peso dela está concentrado no seu centro de massa. Então, onde é que fica o centro de massa dessa barra? Como ela foi dividida em 8 partes iguais, então o centro de gravidade dela vai estar no meio. Então, ou seja, vai estar na quarta marcação. Então, qual que é a distância da quarta marcação até o ponto de apoio? Como o ponto de apoio está na terceira marcação, a distância entre o centro de gravidade e o apoio vai ser de uma marcação. Por isso que o dB, a distância da barra até o ponto de apoio, é 1. E a massa da barra é o que a gente quer saber, certo? Então vamos lá, igualando, peso do arroz vezes a distância do arroz é igual ao peso da barra vezes a distância da barra. Peso do arroz a gente já calculou que é 50 newtons. A distância é de 3 marcações. O peso da barra eu não sei. E a distância do apoio ao centro de gravidade é de uma marcação. PB vezes 1 dá PB. 50 vezes 3, 150. 150 dividido por 1, 150 newtons. Então, o peso da barra é de 150 newtons. Mas ele não quer saber o peso da barra, ele quer saber a massa da barra. Então, a gente sabe o quê? Que peso é massa vezes gravidade. Então, massa vai ser quem? Peso sobre gravidade. O peso que a gente achou vale 150 newtons e a gravidade vale 10. 150 dividido por 10, 15 kg. Então, a massa da barra é 15 kg, que equivale aí à alternativa E. Muito bem, encerramos aqui mais uma videoaula. Peço a você que chegou até agora que, se não for inscrito no canal, se inscreva, curte o vídeo e até a próxima aula, pessoal.